Olá, está no ar o Agora com Lacombe, hoje no formato perfil, para uma conversa com o tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, que está aqui nos recebendo na casa dele em Brasília. Essa aqui é a garagem do Nelson Piquet, e que garagem. Piquet, muitíssimo obrigado, por nos receber aqui na sua casa, por ter essa conversa com a gente. Eu queria começar lá do início, um pouquinho das suas origens, da sua história. Você é carioca, mas veio pequeno para Brasília, acompanhando seu pai, que era médico e político. Nos anos 60, quando a capital saiu do Rio de Janeiro para Brasília, a família toda veio, então nós já estamos aqui há mais de 60 anos. E você se adaptou super bem a Brasília, você gosta de Brasília. Brasília é meio que ou ama ou odeia, né? Tem gente que odeia e você se adaptou bem e gosta da cidade. Não, eu acho que quem mora em Brasília, quem mora mesmo, passa o mês inteiro aqui, eu acho que ama Brasília. Brasília é um clima maravilhoso, quer dizer, uma parte... Nessa época seca. Essa mesma parte seca, Clima mas seco. Normalmente você tem 6 meses de sol e depois você tem esses 6 meses que chove periodicamente, mas eu acho que Brasília é uma cidade maravilhosa para morar. Agora, quem vem trabalhar aqui, os políticos passam de terça a quinta aqui, talvez odeiem isso aqui porque não conhece e é um trabalho, tem que vir na terça-feira e vai embora na quinta-feira. Mas Brasília é realmente muito bacana. E o seu primeiro contato com o automobilismo foi em Brasília? Porque eu sei que você não foi logo para o automobilismo, você jogou tênis antes. Como é que foi o seu caminho como esportista? O automobilismo começou depois de 18 anos de idade, que eu fui comprar um kart financiado pela Crefisul em 36 meses, né? É difícil isso, normalmente o piloto começa bem antes, né? Na minha época, nem tanto, né? Era assim mesmo, né? Você corria de kart, talvez, um pouco antes disso, mas não que nem os meninos começam com 7 anos a correr de kart hoje em dia. Então, meu automobilismo, eu realmente, que eu falei, dos 12 aos 18 anos eu joguei tênis. Jogou bem. Fui para os Estados Unidos só para jogar tênis, passei um ano lá jogando tênis, mas realmente o amor mesmo é pelo automobilismo. E ir para um clube no fim de semana, vestido de branco para jogar tênis, era um pé no saco. E esse desejo pela velocidade, por motor, até os 18 anos, de que maneira você canalizava essa paixão? Isso estava reprimido ou você de alguma forma se envolvia com o automobilismo e com esportes a motor, como espectador, como fã? Eu acho que raramente quando você é adolescente e começa a dirigir um carro, você não se apaixona por dirigir, né? Ainda mais em Brasília, que não tem sinal, as ruas foram muito largas, a gente fazia circuito que nem um autódromo nas ruas de Brasília. Então, a paixão veio logo muito rápido e aí comecei a correr de kart e, sabe, aí mais ainda, né? Eu era mais ou menos um mecânico, né? Você trabalhou como mecânico, né? De Não, motocicleta, né? nos Estados Unidos, você, por um ano, apesar de você fazer todas as classes, você faz uma classe que chama Auto Shop, que é pura mecânica. Então você aprende a soldar, solda elétrica, solda oxigênio, solda alumínio, você aprende seus motores, retificar válvula. Isso dura um ano, 40 minutos todos os dias. Aí você se apaixona pela mecânica. Isso no nível que hoje se High chama school. ensino médio, no High antigo school, segundo grau. Segundo grau. E aí, quando eu voltei para Brasília, né, com 17 anos, eu queria porque queria trabalhar. E aí passei a trabalhar numa oficina, né? Essa oficina vendia motocicleta, e aí eu me propus ir para São Paulo para fazer o curso. Nesse meio tempo eu virei intérprete do japonês que dava o curso, porque ninguém falava inglês, ele falava porcamente inglês, então eu virei um tradutor para ele e aí aprendi muito. Ele me deu de presente um kit de cinquentinha de corrida. Eu montei esse kit num cliente e corria com as motos dele. Então, Moto de 50 cilindradas. 50 cilindradas. Eu comecei assim, depois passou para o kart e aí depois a Volkswagen lançou uma categoria
muito bacana, que foi a Super V. Você tem um carro Super V? Eu tenho um carro do Super V. E ela mais ou menos obrigou cada revendedor de um estado a patrocinar um piloto. Então, aqui eu tive o patrocínio da Brasal, aqui em Brasília. E aí começou tudo em 74. Só que a categoria começou no finzinho do ano, né, 74. Aí, em 75, eu não consegui arranjar patrocínio, fui para São Paulo, foi um dos anos mais difíceis da minha vida. E 76, não, aí eu consegui o patrocínio da Gladson, né? E aí tudo deu certo, eu ganhei o campeonato e conheci uma família lá em São Paulo, que me ajudou a arranjar os patrocínios, a família Prado, que me ajudou a arranjar os patrocínios para fazer a Fórmula 3 na Inglaterra, ou na Europa, né? E aí eu fui para a Europa, sorte que eu já falava inglês, né? Levei um amigo meu daqui de Brasília, que hoje trabalha comigo até hoje, que é o Pedrão, que me ajudou muito lá, era um cara talentosíssimo para trabalhar com mecânica e tudo. Aí ganhei todas as corridas em 78 lá de Fórmula 3, contra todos os times ingleses. Na época a Fórmula 3 já era uma categoria de acesso à Fórmula 1, que teve uma época que ela foi. Não, foi. Eu fui direto da Fórmula 3 para a Fórmula 1, nem passei na Fórmula 2. Eu ganhei quase todas, eu ganhei 14 das 17 corridas que eu corri na Fórmula 3 e fui direto para a Fórmula 1. E graças a uma invenção sua também, essa temporada que você venceu isso tudo, porque hoje em dia a gente vê lá aquela tecnologia toda, né, que tem na Fórmula 1, aquelas mantas, aqueles cobertores para aquecer pneu, mas nessa época você teve uma sacação, uma história muito interessante, eu gostaria que você contasse. É tudo por acaso, né? Ninguém inventou de botar o dedo para cima e vou pensar, vou inventar isso, né? Era muito frio, nós fomos esquentar um motor, e sujou uma vela. Essa corrida eu perdi, porque eu larguei, o carro largou falhando e tudo. E aí eu fiquei inconformado. Eu falei, a gente não dá conta nem de esquentar o motor do carro, como é que a gente vai correr aqui? Aí, né, eu e esse meu amigo Pedrão bolamos, fizemos uma cobertura em cima do carro de alumínio, cobrimos com a lona e botamos um aquecedor 3 horas antes. Esquentou o carro todo. E aí quando eles chamam pelo alto-falante lá, alinhar a Fórmula 3, nós já aceleramos o carro no máximo, o carro já estava a 50 graus, e na largada, eu na primeira volta já vim 3 segundos na frente de todo mundo. E aí ganhei a corrida fácil, e esse meu amigo perguntou, mas o que houve? Você cortou o caminho? O que foi na primeira volta? Eu falei, Pedrão, nós não só esquentamos o carro, mas esquentamos os pneus também. Eu passei os caras por fora na primeira curva e fui embora. E aí mantemos isso em silêncio, fizemos um aquecimento para os pneus dentro do caminhão com fogo, com um tamborzinho de gás e fogo de cozinha mesmo, e esquentava lá os pneus até 90 graus. E aí, quando os ingleses acordaram, nós ganhamos 14 das 17 corridas. Aí pronto, aí ninguém imaginava que o carro tinha tanta vantagem. E aí eu fui direto para a Fórmula 1. Os caras já me pegaram na Fórmula 3 e falaram, esse cara deve ser bom. Essa experiência, como ainda que tenha sido não muito longa, mas essa experiência como mecânico de moto, trabalhando ligado a motor, como mecânico, você sempre foi conhecido por ser um grande acertador de motor, de carro, de passar muitas informações, que hoje em dia, com tanta tecnologia, já não tem tanta necessidade, né? Porque a equipe controla tudo. Mas essa sua experiência ali como mecânico te ajudou na sua carreira toda como piloto? Não só a mecânica como mecânico, mas eu fiz 3 anos de Super V aqui no Brasil e fiz 2 anos de Fórmula 3 na Europa e na Inglaterra, e eu nunca tive engenheiro. Eu acertava meus próprios carros, eu sabia exatamente como a mecânica do carro de corrida funcionava, a parte aerodinâmica, a parte de mola, de barra. E isso quando eu fui para a Fórmula 1, a única dificuldade que eu tive era como é que eu ia passar essa informação para o meu engenheiro. Então eu passei todo o inverno de teste, quem era o meu piloto principal era o Lauda, eu era o segundo piloto, e eu sentei no outro pneu, escutava a informação que ele dava para o engenheiro. Como é que ele informava isso? Eu sabia o que estava acontecendo no carro, mas não sabia informar
porque nunca tive um engenheiro. Então eu aprendi com ele durante umas 3, 4 semanas, todos os testes que ele foi testar o carro de 1979, eu ficava escutando o que ele falava e tudo. E, logicamente eu compreendia tudo, porque era só essa linguagem. E aí eu já desenvolvi meu carro todo, né? E esse ano ainda fui várias vezes mais rápido que o Lauda, que era o motor Alfa Romeo com o Brabham, né? E logo, no outro ano eu estava sozinho, então o Lauda desistiu de correr, eu virei primeiro piloto e perdi o campeonato na última corrida porque quebrou o motor em 1980. Aí já em 81 eu ganhei o campeonato, 82 a BMW entrou, eu tive que desenvolver o motor 82 inteiro, aí em 83 ganhamos um campeonato com o motor BMW. E aí o Bernie ficou muito envolvido com a Fórmula 1, que era o dono do time. E aí, pouco investimento no time, né? E aí eu resolvi sair, aí consegui assinar com a Williams Honda, desenvolvemos o carro em 86, em 87 eu ganhei o campeonato de novo, né? Mas aí em 87 eu tive um acidente, bati a cabeça e na mesma curva em que morreu o Ayrton Senna, na Tamburello, em Imola. O meu foi 5 anos antes, só que o meu foi... 7 anos, na né? classificação, foi 87, na classificação dele foi na 94. corrida. Não, O dele foi em 94. O meu foi 86. 86. O meu foi 86. Foi 8 anos. 8 anos antes. 8 anos de diferença. Mas mesma curva, só que o meu foi na corrida, ou foi na classificação, o dele foi na corrida, né? Mas no mesmo dia. Só que o meu era na sexta-feira e o dele foi no domingo. Ali eu vi que eu fiquei aí 3, 4 meses segundo mais lento. E aí no outro ano eu decidi ir para quem me pagava mais. Eu já sabia que ia ser difícil eu ganhar outro campeonato do jeito que eu estava e tudo. E aí fui melhorando, até no último ano eu cheguei terceiro no campeonato, com um carro que não era o carro, não era o carro que era para ganhar o campeonato, mas ganhei 3 provas, cheguei terceiro no campeonato, tudo. E aí eu resolvi voltar para casa. Dos seus 3 campeonatos, né, na Fórmula 1, que tipo de emoção você tem assim de especial? Claro que todos eles são importantes, mas que tipo de emoção cada um deles trouxe e qual é a diferença entre o primeiro, o segundo e o seu último, terceiro campeonato na Fórmula 1? Olha, o meu primeiro e segundo campeonato, eu estava num time que todo mundo trabalhava para mim ganhar o campeonato, né? Era um time que eu comecei lá, passei 7 anos lá e tinha uma harmonia muito grande de todo mundo, uma vibração muito grande. Já com o Williams Honda foi muito difícil, porque eu já era bicampeão, queria ganhar o terceiro campeonato, mas num time inglês, com um piloto inglês. Esse piloto nunca tinha ganho o campeonato, não era lento, mas também não era essas coisas. E eu tive que usar de toda a minha malícia de brasileiro, carioca, tem lado bom, tem lado ruim, né? Para conseguir ganhar esse campeonato. Então, eu usava 2 rádios, usava o meu rádio, eu escutava o que ele falava. Era o Mansell? Eu jogava contra o time, para mim ganhar o campeonato. E foi difícil, mas mesmo assim eu consegui ganhar o campeonato. Mas não foi fácil, não. Foi o campeonato mais difícil. E talvez foi talvez foi o que me dediquei mais ainda, não só para guiar, mas na parte política, né? Foi muito difícil. Os outros, tá todo mundo a favor, eu acho que foi mais fácil, né? Apesar que trabalhar com o motor BMW, o motor alemão, foi um desenvolvimento fantástico, fantástico. De corrida para corrida, eles apareciam com um turbo novo, aparecia com uma coisa nova. Eu me lembro que eu estava testando em Monza, e o Paul Rocha, que era o diretor técnico da BMW, chegou com uma rodela, uma paleta do turbo, a paleta fria do turbo, no bolso. Ele tinha acabado de sair da fábrica,
desse turbo, e falou, desmonta aí e monta. Aí montaram, ele perdi uns 40 minutos em Monza, né, testando lá, desmontaram, montaram o tubo. Eu não completei a volta, entrei no box, parei, ele falou, o que foi? Eu falei, ganhamos o campeonato do mundo. O motor ficou tão melhor, ele pegava embaixo, a quase 2.000 giros antes. Eu falei, eu preciso de 3 marchas no câmbio só, não preciso nem de 6 marchas, porque o motor era tão forte em baixa, que aí o cara riram tudo, eu já virei quase 2 segundos mais rápido, né? Eu falei, agora você pode baixar a pressão para o motor durar mais, e não deu outro, ganhamos um campeonato com o pé nas costas nesse fim de ano. E blefamos, na última corrida em Kyalami, nós saímos, ele gastava 220 litros, né, para fazer a corrida, mas ele tinha refornamento. Aí vimos a capacidade total que podia refornecer, então saímos só com 65 litros no tanque. E eu abria 4 segundos por volta, nas primeiras voltas. Aí o Prost apavorou, porque eu sumi na frente, e aí deu gás no motor e explodiu o motor Renault. Aí eu parei, abasteci, saí, e fui tirando a potência que eu queria ganhar o campeonato, e aí cheguei em 4º, 5º, não interessa, eu queria chegar de qualquer maneira sem nenhum problema. Então toda essa estratégia era muito bacana, mas eu acho que o que eu usei mais o cérebro e foi o mais difícil de ganhar foi de 87. E na sua época, o piloto talvez tivesse assim, uma participação maior, né, em termos de desempenho. Vocês tinham muito menos tecnologia, né, quase não tinha. O seu câmbio na sua época ainda era aquele câmbio manual, não tinha essa borboleta. A telemetria, quer dizer, aquela equipe enorme controlando tudo o que acontecia, que acontece com o carro, isso também já não havia ainda. Quanto na sua época era realmente responsabilidade do piloto, né, em relação, por exemplo, a uma vitória? Daria para distribuir em porcentagem quanto era da máquina, da equipe e quanto era do piloto? Não, eu acho que a pilotagem vai ser sempre igual, não vai mudar nada. O cara tem que ser bom mesmo, tem que saber fazer. Mas o desenvolvimento do carro durante as corridas, durante o ano, aí sim, na nossa época era muito mais importante porque nós éramos o Wi-Fi para você pegar toda a informação que está acontecendo no carro e passar para o engenheiro, para ele melhorar o carro e na próxima corrida ter mais alguma coisa melhor. Se você não soubesse fazer isso, ele não teria informação. Você podia ter um piloto super rápido, mas e aí? Chegar no meio da corrida, o pneu traseiro acabava, ou então o carro saía de frente, ou então o carro estava... Então, toda essa informação da parte mecânica, da parte aerodinâmica, dependia muito do piloto. Eu participei de todo o desenvolvimento de aerodinâmica na universidade, que o Gordon, que fazia o Brabham, ia no sábado e domingo para a universidade, que a gente alugava o túnel de vento. E eu tinha um carro com a mala grande, então eu botava o modelo no meu carro, eu ia todo, e aí eu sabia de tudo, o que era, o que não era, o que melhorava, o que não melhorava, tudo, de aerodinâmica. Parte mecânica, a minha vida inteira eu guiei, eu mesmo trocava minhas molas, minhas barras, tudo. Eu sabia exatamente o que acontecia com o carro. Então isso ajudou muito a desenvolver os carros durante os anos. Guiar não. Guiar você começou a corrida, se você não acertou o carro antes, você está ferrado e aí você vai ter os problemas. O carro gasta o pneu dianteiro, gasta o pneu traseiro, você perde o balanço do carro, tudo. Então, acabou a corrida, se você não... Até começar a corrida, você não acertou o carro, acabou. Aí você vai ter as consequências de fazer uma mal corrida. Mas, é isso que você falou. Naquele tempo, o desenvolvimento era muito importante. Quais são as qualidades de um piloto, que um piloto precisa ter? Claro, a gente imagina, bom, o cara tem que ser rápido. Você já falou aí que um piloto que sofre um acidente, normalmente ele se torna mais lento, 0,3, 0,4, né, segundo mais lento. Mas, por exemplo, o
que faz a diferença entre um piloto e o outro? Porque se você for reparar, os carros basicamente andam no mesmo traçado. É difícil você achar um piloto que faça um traçado diferente em determinado circuito, até há eventualmente um que faça um traçado um pouquinho diferente, mas existe um padrão de traçado, quer dizer, todos ali teoricamente têm esse prazer na velocidade, todos eles, exceto os que tiveram acidentes graves, eles têm um nível de controle do medo, né, do receio razoável. Então, no fim das contas, o que diferencia um bom piloto de um mau piloto? Que dom é esse que o bom piloto tem? Olha, são duas coisas. Uma é você ser muito rápido e outra qualidade é você ser muito rápido e não errar. Por isso mesmo que o automobilismo, as categorias, você corre de Fórmula 4, a corrida de 20 minutos. Aí você corre de Fórmula 3, a corrida de 1 hora. Aí você corre de Fórmula 2, a corrida chega a 1h30 quase. Aí você vai correr de Fórmula 1, você corre 2 horas. Por que isso? É o nível de concentração que você tem que ter durante todo esse tempo. Então, você imagina, você largou. Primeiro, a mão esquerda não sai do volante por 2 horas. Segundo, você não pode se concentrar por nada. Você não pode pensar em outra coisa, você está guiando o carro ali o tempo inteiro nessa concentração. O máximo que você pode pensar é você, eu vou diminuir meu giro para poupar o motor, porque eu já estou 10 segundos na frente. Esse tipo de pensamento, mas sempre focado no dirigir. E se você não tiver essa concentração durante todo esse tempo, você acaba errando. Entende? Então, esse o nível de concentração é o único esporte no mundo que você tem. Você vai jogar tênis, você se concentra, joga e relaxa. Aí pega a bola, vai, concentra, joga e relaxa. Concentra depois, a cada ponto. A cada ponto. Mas você não tem essa concentração que você não pode desconcentrar. Sabe, você está ali trocando todas as marchas, você está ali freando na hora certa, você está ali, aí freia, aí você vê que o carro está escapando mais, você está vendo que os pneus estão desgastando dessa maneira. Então, você vê, a pista está melhorando, a pista está piorando. Então, toda essa concentração na Fórmula 1, por isso mesmo que tem essas categorias de base que você vai crescendo e vai cada vez aprendendo a mais concentrar. Por isso que quando você bate, você passa a não exercer essa concentração total. E aí você começa a errar, você começa a andar lento, não é nem o medo, é toda a parte cerebral que eu tive essa experiência, foi melhorando, mas nunca fui aquele piloto que eu era. Se não é medo, é o que exatamente? Que tipo de sentimento, que tipo de movimentação interna acontece que o piloto fica mais lento? Eu perdi um pouco da profundidade. Na visão. Na visão. E aí veio voltando, mas nunca, você vê as minhas corridas do passado, eu era mestre em passar nas freadas. Eu saía dos vácuos, passava, mas passava de passagem. Acabou, eu não tinha mais essa segurança, não tinha mais a visão para ver. Colar no carro da frente? Não, colar no carro da frente não. Na minha época, é uma técnica muito bacana. Hoje em dia, que você tem asa móvel, o cara vai ler, a asa móvel passa. Na minha época, você tinha que entrar na reta exatamente a 30 metros do carro da frente. Por que 30 metros? Porque você entra no vácuo, o vácuo te chupa, que é a ausência de ar, e aí seu carro fica mais rápido, quando vai bater você sai fora. Aí você passa e fala, pô, mas a diferença de motor? Não, o motor são iguais. É porque você pegou a velocidade. Ele está na linha exata do carro da frente. Esse é o vácuo todo. Isso era uma técnica fantástica que a gente aprendia, nem todo mundo sabia fazer. Para errar era uma coisinha. Não, você imagina, todo cara que saía na reta, colado atrás do cara, não passa. Você não tem a diferença de velocidade. E você vê, eu vejo os Grand Prêmios antigamente, eu falei, não, esse cara não entendia nada, cara. Sabe como é que o cara correu anos e anos de Fórmula 1, não sabe nem passar o cara no vácuo, sabe? Porque você sai fora, tem a resistência do ar, então você tem que ter diferença de velocidade. Então, isso são coisas que não muitos aprenderam, né? E o engenheiro não sabe falar isso para você. Se você não aprendeu isso em tantas categorias, chega na Fórmula 1, é isso.
né? Mas hoje em dia não tem mais isso. Você entra, está um segundo atrás do cara, a asa abre, você anda 30 km mais rápido. Então não tem aquele sabor de você passar no. Você acompanha as corridas hoje em dia? Acompanho. Mas não perde uma ou o interesse já não é tanto? Não perco uma, porque o Verstappen seu genro? É meu genro e eu está lá disputando com o Hamilton, então eu sou curioso para ver todos os treinos, todas as corridas. Então vamos lá, vamos falar de alguns pilotos. Vamos começar pelo seu genro, o Max Verstappen. O que você acha? Ele vai ser campeão mundial? Vai. Não estou dizendo este ano exatamente, Vai mas em algum vai momento ser esse vai ano. ser. Vai ser esse ano. Esse ano, você acha que ele ganha do Hamilton? Ganha. O Hamilton teve muita sorte esse ano já. Muita sorte. Eu queria. Bom, acho que seu grande amigo na Fórmula 1 foi o Lauda. Foi o Lauda. Então vamos falar um pouquinho de cada um dos pilotos que passaram aí, que foram seus adversários ou passaram pela sua vida. O que o Lauda tinha de especial assim, que aproximou você dele? O que fez essa relação de vocês ser mais próxima? Primeiro, ele era muito parecido comigo na maneira de falar, né? Não tinha papa na língua, falava o que tinha que falar e eu com essa não descredenciando os carioca, mas com essa malandragem toda, eu vou te explicar. Eu no meio do campeonato em Silverstone, na classificação de Silverstone, o nosso carro era 18 quilos mais pesado. 18 quilos mais pesado do que os outros carros, porque tinha um Alfa Romeo V12. E eu ficava louco. E na classificação lá em Silverstone, a gente usava só 3 marchas. 4ª, 5ª e 6ª para classificar. Primeira, segunda, terceira para sair do box. E aí eu peguei uma primeira, uma segunda e uma terceira das engrenagens velhas, torneei, só deixei os pescocinhos. Então eu tirei ali mais ou menos uns 7 quilos de engrenagem pesada, grande, porque os câmbios de Fórmula 1 são... Mas você não tinha então a primeira, a segunda e a terceira marchas? Para classificar, não. E aí, quando os caras me empurravam, eu pegava o carro, e me ajudava a empurrar, os mecânicos sabiam, né? Me empurrava, eu saía de quarta, saía para classificar. O Gotto sempre falava, o meu engenheiro falava assim, pô, não dá conta nem de sair do box. E aí, quando eu saía do box, eu disparava o extintor, que era mais 8 quilos a menos. E aí, eu tinha quase 15 quilos mais leve que o Lauda. E era cada fumo desse tamanho na classificação. E toda vez que o carro entrava no box... Você esvaziava o extintor de incêndio? O extintor... Mas isso era permitido? Eu acho que não. É isso que eu estou falando. Eu queria ficar um carro mais leve. Eu lutava pela técnica, né? Uhum. E aí, toda vez que pesava meu carro, eu pegava o papel, enfiava dentro do meu macacão e não entregava para o Gordon o peso do carro, porque o box era lá embaixo, ele pesava o carro quando chegava, não todas as vezes. E aí, na última volta, parou eu e o Lauda na balança. Aí pesaram os 2 carros, os mecânicos correram, pesaram os 2 carros e entregaram os papéis para o Gordon. E o Gordon foi no Beno e falou, ó a balança aí, um carro tem quase 15 quilos mais leve que o outro, a balança é louca. Aí voltaram os carros para a balança. Aí fudeu, né? Mas aí não te proibiram de fazer isso? Não fizeram o mesmo no carro do Lauda? Não me proibiram de ir na fábrica. Então o Lauda era parecido com você e a relação de vocês foi realmente muito próxima. Eu fazia tudo isso e o Lauda falava a filha de uma puta. E ele era o primeiro piloto, ele né? Era você o era primeiro. mais novo. Mas aí não deixaram mais ir na fábrica, justamente porque não queriam perder o Lauda, porque eu era um menino. E ele era o cara que trazia o patrocinador, Parmalat, era já 2 vezes campeão do mundo, né? Então tinha tudo isso. Desculpa. Eu não conheci o Lauda, eu trabalhei algum tempo com Fórmula 1, não conheci o Lauda, mas a impressão que a gente tem dele é que realmente era uma pessoa muito boa. E nesse mundo da Fórmula 1, e aí eu vou deixar você respirar um pouquinho para você responder, talvez não houvesse tanta gente assim,
com tanto caráter e honesta e com um sentimento mais, né, do bem. Não, a grande diferença hoje e na nossa época, que não só com o piloto que a gente corria, mas com os outros pilotos, a gente era amigos, sabe? Não tinha essa inimizade. Hoje ninguém se fala com ninguém. Piloto nenhum se fala. É um negócio que eu já ouvi falar, e o Lauda era dono da Mercedes, ele era dono da tríplice da Mercedes, e eu conversava muito com ele. Ele falava, impressionante, cara, não existe aquela amizade. Eu tenho um filme na Fórmula 1 agora que saiu, que os caras estavam me falando, em 82 nós fizemos um strike, né? Nós fizemos uma greve. Nós fizemos uma greve porque eles queriam ser dono da nossa licença como no futebol. E nós não deixamos. Fizemos greve e eram todos os pilotos unidos. Paramos um ônibus lá na África, em Kyalami, e aí chegamos de manhã cedo, botamos todos os pilotos dentro do ônibus, todo mundo aceitou, e fomos para um hotel, e falou, enquanto não mudar isso, a gente não vai correr. E aí em 24 horas, dormimos lá, em 24 horas, eles recuaram, fizeram um documento para a gente, isso, aquilo, que a gente era dono da nossa licença, a gente negociava com o time que a gente quisesse, né? Isso era coisa do Bernie, da FIA, sabe, de ter o mando, porque os salários estavam crescendo, eles queriam ganhar dinheiro nas vendas dos pilotos, né? Que nem futebol, né? E hoje em dia não tem essa união, não tem essa amizade, não tem, os pilotos são tudo prima dona, aquelas coisas, isso, aquilo. No tempo era muito, muito mais. Eu me lembro que cada piloto era responsável por uma coisa lá na organização. Eu falei, eu vou reorganizar, todo mundo vai trocar de cueca. Você troca com ele, você troca com ele. Então era tudo uma brincadeira de amizade mesmo, né? Hoje em dia não tem isso, não. Bom, vamos começar a continuar nesse passeio pilotos aí pelos pilotos. Então, a gente falou do Max Verstappen, que é seu genro. Não está casado ainda com a sua filha, mas está Eles numa moram juntos. Aqui no Brasil é casado, lá é morar junto. Então, vamos lá. Já falamos do Lauda, que foi o seu grande parceiro, o seu grande amigo. Tem muitas fotos suas aqui na garagem, você e Lauda. Vamos pegar o Schumacher. Olha, 7 vezes o Schumacher campeão correu 6 meses comigo, né? Foi quando a Benetton tirou o Moreno, no meio do ano botou o Schumacher. Ele chegou já muito pronto, muito bom. Fez campeonatos maravilhosos, a vida inteira dele andou. Mas eu tenho uma coisa que eu nunca fiz e alguns pilotos fizeram. Eu nunca provoquei nenhum tipo de acidente, ou para ganhar uma corrida, ou para ganhar um campeonato. E o Schumacher fazia muita coisa desse tipo, muita coisa errada. Como o Senna fez também. Arriscar minha vida por causa de um campeonato do mundo, de jeito nenhum. Não arriscaria nunca. Eu posso arriscar. Jogar o carro em cima do outro. Jogar o carro em cima do outro, fazer um acidente para o cara. Porque você se arrisca. Naquelas velocidades, tudo pode acontecer. E o Schumacher fez muito isso, em várias ocasiões. E isso, apesar de todo o valor dele, tudo que ele ganhou, tudo que ele fez, uma coisa que não era certa era isso aí. Alain Prost. O Prost foi um cara muito engraçado. Ele era um cara... Ele tinha um problema muito sério. Ele dava em cima da mulher de todo mundo, né? Não em automobilismo, mas eu... Ainda bem que você não falou do nariz dele, porque eu não tenho nada contra o Não, nariz. mas eu fazia muito, toda a fotografia, eu ia atrás dele, fazia assim com o nariz, eu brincava muito, tudo. Mas eu falei, olha, meu amigo, uma vez eu convidei ele no barco, eu falei, deixa eu contar uma coisa para você. Se você olhar para minha mulher aqui, você vai conhecer um brasileiro, como é que o brasileiro pensa. Contei logo a dele. Porque
ele fez problema com o Lafitte, fez problema com a mulher do Pironi, ele se fazia de amigo e acontecia isso. Isso era uma coisa. Mas ele, como piloto e tudo, ele era muito, muito agradado pela própria França, pela própria Renault, só andou em carro bom e realmente ganhou o que tinha que ganhar, foi muito bom. Você já apostou as suas fichas para esse ano no Verstappen e o Hamilton, né, que está batendo todos os recordes do Schumacher. O que você acha dele como piloto? Excepcional, não tenho nada para falar dele, né? Apesar desse tipo de racismo, Black Power, isso, aquilo. Black Lives Matter, biologia de gênero, essas... Isso não tem nada com o automobilismo, não precisava misturar isso no automobilismo. Sabe? Acho que com esporte nenhum, né? A gente quer esporte para não pensar nada disso, né? E quando eu vejo o cara arrumar muito cabelinho, fazer muita... Eu começo a ficar muito desconfiado dessas coisas, mas é Fora opinião isso, é minha. um bom piloto. Merece o número de títulos que tem, de vitórias, de poles. Na minha época, os carros eram muito delicados, quebravam muito, isso você tinha que resolver. Hoje em dia você pega um carro que não quebra, você é melhor, o carro é 2, 3 décimos mais rápido, você não erra nas 2 horas, você ganha tudo. É o que ele fez, aproveitou todos os campeonatos, fez isso tudo, aproveitou rápido nas pole positions. Você vê que todos os carros, todo mundo que senta do lado dele, não é tão rápido no meio. Apesar que ele, quando teve o problema, que pegou Covid, tudo botaram em inglês lá, o inglês também era mais rápido do que o segundo piloto dele, né? Eu esqueci o nome agora. Foi o Lando Norris que pilotou? Não foi o Lando Norris, não, foi outro inglês. Agora foi não tô um lembrando. cara que fez a corrida, já foi mais rápido do que o segundo piloto, que eu esqueci o nome agora. O Bottas, Valtteri Bottas. O Bottas. Né? Então, se você pega um piloto, inclusive mais fraco, você não se preocupa, né? Você vai lá e ganha tudo. Bom, deixei por último os brasileiros também campeões de Fórmula 1. Emerson Fittipaldi, vocês não chegaram a correr juntos? Chegaram? O Emerson, para mim, de nós três, eu, o Emerson e o Senna, o Emerson é o mais importante, sem dúvida. Porque é muito fácil você seguir a carreira e fazer tudo direitinho, mas é muito difícil você fazer pela primeira vez. E o Emerson foi o primeiro. O Emerson daqui foi lá, ganhou na Fórmula 4, foi lá, ganhou na Fórmula 3, foi lá, ganhou na Fórmula 1. Aí, depois disso, mais de 2.000 brasileiros fizeram a mesma coisa. 2.000, estou falando em 2.000 brasileiros tentaram ir para a Europa. Entende? Isso para você ver. Por quê? Por causa do Emerson. Eu fui por causa do Emerson. Porque eu não ia ter ideia, vou sair daqui, brasileiro, vou correr de Fórmula 3, vou tentar. Não. Então, para mim, o mais importante deles é o Emerson. Porque, apesar que, vamos dizer, não era o cara mais rápido que tinha, não era isso, aquilo, mas foi o cara que abriu o caminho para todo mundo. E chegamos ao Ayrton Senna. Né? Ayrton teve a época certa, né? Em 4 anos, ganhou 3 campeonatos com o mesmo carro, com o mesmo motor, com o mesmo pneu. Não falo que isso é errado, mas foi uma sequência de carros, os carros todos praticamente automáticos, né? Os carros, teve um ano que ele não passava nem marcha, os carros passavam marcha tudo sozinho. Aí depois proibiram isso, mas nem mais borboleta você passava tudo sozinho, você só freava, acelerava. Então pegou a época de um carro certo, melhor do que todo mundo. Ele teve um ano que perdeu para o Prost, né? Depois, no outro ano, deu o troco, foi lá e fez um acidente. A história que você falou, eu não faria isso nunca, outro, né? O negócio foi perigoso demais, podia ter virado de cabeça para baixo e morrido ali mesmo. Na época os carros eram mais perigosos? Os carros, as pistas, tudo. Mas, entre nós três, eu dou o primeiro lugar aí pro Emerson disparado. E você em segundo? Não, eu só falo o seguinte, eu ganhei 3 campeonatos do mundo, com 2 carros diferentes, com 3 motores diferentes e com 2 tipos de pneu diferentes. Então, era muito desenvolvimento e ganhar. Eu nunca peguei nada pronto e ganhei 3 anos seguidos, né? Eu corri com Brabham Ford e fui campeão. Depois corri com Brabham BMW, desenvolvi e fui campeão. Depois eu fui com Williams, Honda, e aí fizemos o carro um ano, no outro ano foi campeão. Então,
eu tive um desenvolvimento. Aí eu tive o acidente e aí saí para o dinheiro. A foto do seu WhatsApp é uma foto de uma ultrapassagem sua sobre o Senna, 86, se não me engano, na Hungria. Né? É considerada a ultrapassagem mais bonita até hoje na Fórmula 1. Você passa por fora com o seu carro de lado e ainda dá você delicado, ainda dá um adeuzinho. Mostra o dedo para ele. Né? Como é que era essa relação? O que você lembra desse momento? Por que você desabafou daquela maneira no momento de uma ultrapassagem daquelas tão difícil, tão complicada, tão perigosa? Olha, na verdade, eu nunca, na minha carreira automobilível, eu nunca tive assessor de imprensa, eu nunca, sabe, como se fala... Você nunca quis ser um ídolo, talvez, seja Nem isso? isso, eu gostava do que fazia, gostava de ser piloto e era contratado pelos meus méritos e às vezes eu falo para você, quando eu vi que eu não estava mais 100%, eu nem pensava mais em ganhar corrida e nada. Às vezes eu ganhei mais 4, 5 corridas depois, mas aí era completamente diferente, né? As entrevistas, as coisas, televisão, sabe? Aí ganhava a corrida, aí fazia aquele tardoaço todo. Tudo bem, é para jogar para o público, mas eu nunca fui assim, sabe? E nunca fui sujo com ninguém. Eu aí até era sujo na pista, né? Vamos dizer, aquela corrida, se você visse a corrida inteira é de pegar e vou matar esse filho da puta. Porque ele tirando o carro da linha? Não, ele jogando você para a parte suja da pista, te empurrando, isso, aquilo. Por quê? Eu estava disputando o campeonato, ele não. Entende? Então, se você vê a corrida inteira, eu passei por ele 3 vezes. Não é que eu passei uma vez, não. Passei 3 vezes por ele. Eu larguei atrás dele, aí eu vi que meu carro estava melhor, acertado. O carro dele já estava saindo de traseira, entende? Aí eu fui lá e passei ele. Passei, ele até se assustou. Fiz aquele negócio, entra no vácuo, passa direitinho. Aí na troca de pneu e reformamento, os caras fizeram lento, eu perdi 10 segundos. Aí saí atrás dele, fui lá e aconteceu aquilo. Fui passar ele me jogou na parte suja da pista, e aí eu escorreguei, ele me passou de volta. Aí eu levei 2 voltas para limpar meus pneus. Aí eu falei, eu vou passar ele e vou jogar ele lá na tribuna. Eu já fui disposto. Só que quando eu vim atrás dele, ele já saiu para a direita. E aí eu passei por fora. Né? Aí foi aquela ultrapassagem que você viu. Né? Então eu passei numa corrida, passei ele 3 vezes. Né? E aí, tinha que sacanear de tudo que é jeito. Né? No pódio, então, se você visse as coisas que eu falei para ele... Bom, Nelson Piquet é conhecido por ser sincero e autêntico, muito parecido com alguém que mora aqui em Brasília, né, que fica entre 2 palácios do Alvorada e do Planalto. A gente vai falar um pouquinho de política daqui a pouco, mas estamos aqui na garagem do Nelson Piquet, na casa dele. Então é óbvio que a gente vai dar um passeio e ele vai mostrar aqui alguns dos carros e motos, que tem carros e motos, os mais especiais para ele que estão aqui na garagem. Vamos dar uma olhadinha. A garagem do Nelson Piquet, aqui na casa dele em Brasília, tem quase 40 carros, quase 30 motos, né? E os carros preferidos do Piquet, eu acho, são esses aqui, os Cadillac. Né? Por que você gosta tanto desses carros aqui? Olha, não é só você ter o carro e o carro ficar sentado aqui. É dirigir os carros. E esses são uns carros maravilhosos, macios, gostosos, direção hidráulica, os motores de 300 cavalos. É uns carros gostosos de andar. Lógico que naquela época não tinha problema de gasolina, esse carro faz 3 km por litro. Né? Você vê o ponteiro descendo. Mas não vou andar todos os dias com ele, mas são os carros que eu mais aprecio daqui.
São década de 50, década de 60? Década de 50, tudo década de 50 aqui. Todos eles. Né? Todos eles. E tem esse Rolls Royce aqui que você comprou em Miami. Você viu esse carro rodando na rua e cismou de comprar o carro. Esse carro tem uma história dos anos 77, que eu entrei, quando eu fui correr de Fórmula 3, eu entrei numa revenda da Rolls em Londres e sempre tive esse carro na minha cabeça. Depois encontrei um carro desse para comprar, comprei, repintei ele todo, fiz o estofamento, é pouco rodado e eu gosto muito dele. Você viu esse carro rodando em Miami, perseguiu o motorista. Persegui e acabei comprando o carro. É um Rolls Royce que ano esse? 77. 77. Da marca Jaguar, o Nelson Piquet tem 4 carros e esse aqui é o xodó. Esse é um carro que tem uma história no automobilismo. Esse carro ganhou Le Mans 2 vezes, esse modelo, né? E é um carro 1952, esse aqui, nesse modelo, que é da minha idade. Os dois estão bem conservados. Então, é um carro que eu ando muito nele, viajo também nele, né? E é um carro maravilhoso. Nas paredes aqui da garagem do Piquet, a gente tem desenhos de vários circuitos, né? Então, explica o que significa aí cada um desses circuitos, desses desenhos na parede. Tem um significado? Não, né, nessas paredes aqui foram todos os circuitos que eu ganhei corrida de Fórmula 1. Os maiores eu ganhei mais de uma corrida, e os menores eu ganhei uma corrida. E nas outras paredes ali foram circuitos que eu ganhei corrida no mundo inteiro. Fórmula 3, na Alemanha. Não só na Fórmula 1. Não só na Fórmula 1. E entre todos os circuitos nos quais você correu, assim, quais eram os seus preferidos? Eu gostava muito do circuito de alta, né? Curva de alta, Monza eu adorava, Zeltec, Spa, né? Corrida de cidade, essa aqui eu nunca gostei muito, não. Mônaco, é muito estranho uma corrida em Mônaco. Não, eu estava para vencer uma corrida em Mônaco, fui ultrapassar um retardatário, o cara me fechou, eu bati, então eu já não gostava daquela corrida, mas não tive muito sucesso. O negócio era o circuito de alta velocidade. A gente saiu da garagem do Nelson Piquet, estamos aqui na casa dele, tudo, claro, no mesmo terreno, né? Uma fazenda, dá para chamar de fazenda isso aqui, né, Nelson? Uma chácara, uma fazenda, é um espaço enorme, né? Para falar um pouquinho aqui agora sobre o Nelson Piquet empresário e para falar, claro, um pouquinho de política. Piquet, você é um empresário extremamente bem-sucedido. A minha pergunta é, você ganhou dinheiro na Fórmula 1. Esse dinheiro que você ganhou, você conseguiu multiplicar com os seus negócios? Como é que você conseguiu encaminhar a sua carreira de empresário tão bem? Olha, eu acho que algumas vezes a ignorância joga ao seu favor, né? Eu, com 40 anos, parei de correr e não sabia muito bem o que fazer, mas eu achei um produto lá nos Estados Unidos que serviria muito bem aqui, que era a parte de rastreamento e comunicação com veículos móveis, né, com caminhões, né? E aí em 93 eu comecei a visitar as transportadoras e descobri que 95% das transportadoras que eu visitava não tinham computador, tinha aquelas facetes de fazer conta. Então aí eu me vi encurralado, né? Porque eu tinha que apresentar um computador e toda a comunicação era feita, naquele tempo era um sistema DOS, né? Que você baixava o aplicativo, né? O software que ia comunicar com os caminhões. E era muito difícil de os meus clientes acreditarem que isso ia funcionar. Então, devagarinho, todo mundo queria me conhecer, eu virei vendedor, eu visitava 3 transportadoras por dia, durante 4 dias na semana, de terça a sexta. E devagarinho, vendia uma aqui, uma ali, às vezes compravam, talvez por pena de mim, e eu consegui vender, tirando nota fiscal, quase 3.000 aparelhos. De rastreamento de caminhão. De rastreamento de caminhão. Hoje, para você ver, nós já vendemos mais de 300.000. Né? E realmente eu não trouxe um produto, eu trouxe uma cultura diferente para o Brasil. Que praticamente eu fui o primeiro a trazer um sistema desse. E
devagarinho, foi dando certo. Eu escolhi os meus gente muito competente que está se formando na Universidade de Brasília. Todos os meus diretores são formados na Universidade de Brasília. E devagarinho foi dando certo e hoje virou uma companhia, já tem 28 anos, né? Bem inovada. Hoje a gente faz todos os softwares, desenvolve todos os softwares, não só para o transportador, mas para o embarcador, para o gerenciador de risco. Hoje a gente não vende um produto só, a gente vende 10 produtos diferentes, a gente era um produto só. Então, graças a Deus, deu tudo certo. E você que rodou o mundo inteiro, como é que você define ser um empresário no Brasil? Quais são as dificuldades que você encontra em empreender aqui no Brasil? É isso que eu tinha falado no início. A ignorância ajuda muito, porque se eu soubesse as barreiras que eu ia ter que saltar para conseguir fazer uma empresa, eu não teria começado, né? Primeiro foi o desafio de alugar um transponder da Embratel. Aquilo lá, eles não queriam alugar de jeito nenhum. Apesar de 50% do transponder da Embratel era inoperante, mas eles não queriam alugar porque eles não queriam largar o business, né? Era uma coisa de comunista mesmo, era uma coisa impressionante. Embratel E é uma aí empresa quem me estatal, ajudou, quem me ajudou muito foi o Itamar. O Itamar, eu fiz uma apresentação para ele e ele falou, mas qual é o problema? Eu falei, o problema é que a Embratel tem 50% dos transponder do Brasilsat são inoperantes e eles não me alugam transponder. Aí ele falou, não, se esse é o problema, você não precisa se preocupar que eu vou resolver. Mas eu cheguei ao nível do Itamar Franco, que se fosse qualquer outro presidente, não faria nada. Vamos entrar em política, então, já que você puxou aí um presidente da República. Você, como o nosso presidente Jair Bolsonaro, é uma pessoa extremamente sincera, extremamente autêntica, né? E você se dá muito bem com ele. Como é que foi essa ligação? Como é que você conheceu o presidente? Que tipo de relacionamento vocês têm? Olha, primeiro a admiração que eu tenho por ele, que é acabar com essa roubalheira incrível que tem no país inteiro, né? Todos os estatais dando prejuízo e tudo. Isso aí, hoje, com a mídia social, você consegue enxergar isso, porque a imprensa não fala nada disso. Se você assistia o Jornal Nacional, assistia todo o repórter que existia, você não ia saber de nada se não tivesse a mídia social. E aí, por isso eu fiquei fã dele. E aí tive a oportunidade, meu filho foi conversar com ele sobre a Fórmula Elétrica, que eu queria fazer uma corrida no Rio. Eu aproveitei e fui lá, conheci, ele me convidou para almoçar e se demos bem. Eu admiro, nunca me envolvi em política na minha vida, nunca. Hoje eu sou Bolsonaro até a morte, né? Porque se a gente não ajudar ele, se o povo não ajudar ele, eu acho que é a salvação do Brasil, tá todo mundo unido e tentar resolver os problemas que ele tem, mas com o povo unido, entende? Então, é impressionante o que ele está passando, é impressionante tudo que ele está fazendo pelo Brasil e impressionante esses esquerdistas falar todo dia uma mentira diferente, todo dia uma coisa diferente, só que eu acho que a verdade prevalece e, sem dúvida, vai dar tudo certo. O seu pai foi político, foi deputado federal, foi ministro da Saúde, foi cassado, teve o mandato dele cassado. Você encontra parâmetros entre aquela época do regime militar para agora? Hoje a gente teve jornalista preso, tem um deputado federal preso, tem um presidente nacional de um partido preso. Você encontra algum parâmetro? Está pior agora do que era? Olha, meu pai foi quase, parece 20 anos, deputado pelo PTB e foi cassado porque ele foi ministro da Saúde do Jango, mas teve o movimento militar aqui no Brasil. Nós não tivemos nenhum problema, meu pai não teve nenhum problema, nunca teve um comentário, apesar da política, a política mudou, né? E
Sabe, eu me lembro que na rua, quem fazia baderna entrava no porrete, mas todo cidadão que trabalhava, que falava, isso nunca vi uma coisa do jeito que está acontecendo hoje. E que caminhos você acha que o Brasil vai seguir diante de uma ruptura que se estabelece, de um desequilíbrio entre os poderes, um poder interferindo no outro? Como é que Olha, você imagina que a gente vai eu caminhar? sou muito leigo, tanto na parte de política, como na parte de advocacia. Então, a minha, vamos dizer, a minha opinião vai ser muito fraca e tudo. Mas eu tenho certeza que é aquilo que falei, a verdade prevalece. Eu acho que o presidente sabe o que está fazendo, não sei como é que ele vai fazer, mas que ele vai fazer coisa pensando no Brasil, pensando no povo brasileiro, sem dúvida ele vai fazer a coisa certa. Em tempos de politicamente correto, você que sempre foi uma pessoa muito sincera e muito autêntica, como eu falei já algumas vezes, né? Como é que você lida com isso, com essa chatice de quererem controlar o que a gente diz, o que a gente pensa, tudo causa uma hipersensibilidade, um mimimi? Como é que Nelson Piquet, sendo tão sincero, reage a isso? Com sinceridade, obviamente. Olha, eu tenho pessoas da família que são totalmente da esquerda e agora, eu vejo, aí você vai ver no fundo, ou o cara é funcionário público, ou o irmão é funcionário público, ou que não quer trabalhar, porque hoje ninguém mais quer trabalhar, todo mundo quer fazer o negócio virtual, né, que não funciona. Na minha empresa, inclusive, trabalhou 3 meses virtual, eu voltei todo mundo para dentro de casa, porque senão não ia dar certo, né? O brasileiro não tem essa Está todo mundo presencial de novo? Está todo mundo presencial, só ficaram 3 meses fora, botei todo mundo presencial porque não ia dar certo. Você não consegue controlar ninguém, você não consegue trabalhar de dentro de casa, isso não existe. Né? Desculpa falar, mas isso não existe. Tem a Covid, se protege, separa, isso, aquilo, mas tem que trabalhar dentro do escritório e realmente mostrar que você está trabalhando. Esse negócio de trabalhar atrás do computador de casa, isso não vai funcionar nunca. Né? Eu perdi o que você... Como é que você lida com o politicamente correto? Não pode usar essa expressão, não pode falar isso, não pense isso é preconceito, esse mimimi todo que a gente vive. Como é que você, sendo tão sincero, consegue enfrentar isso? Quer dizer, você continua inabalável? Olha, como eu falei, inclusive numa última entrevista que eu fiz, eu estou cagando, cara. Eu falo o que eu quero, quando eu quero, a hora que eu quero. E eu estou falando a verdade, estou falando o meu pensamento. Então, se eu estou errado na minha verdade, né, todo mundo tem sua opinião e pode ser se está certo ou errado. Entende? Se a minha é essa, acabou. Entende? Se eu estou fazendo alguma coisa errada, não estou. Eu não estou fazendo nada errado. Eu tenho minha opinião e acabou. Se não respeitam a sua opinião, que respeitem o seu direito a ter opinião, né? Mesmo que não seja como a das outras pessoas. Bom, você tem o nome dos seus filhos tatuado aí no seu antebraço, 7 filhos, Nelson Piquet tem. Para a gente encerrar essa conversa, eu imagino que eles sejam parte assim, dos seus sonhos, o que você ainda quer realizar. Você que é um grande campeão, um grande empresário, um grande brasileiro, o que você ainda tem de sonhos, de projetos e o que você sonha para os seus filhos? Olha, uma coisa que eu aprendi é que a coisa mais importante é o seu dia de hoje. O que você está fazendo, fazer bem feito, ser feliz. Pode até pensar em outras profissões, como, né? Gente, eu preciso explicar isso aqui. O meu diretor, toda vez que a gente vai gravar, tem que sincronizar câmeras, são 3 câmeras, e ele faz um claquete. E o Piquet está brincando com o Java, meu diretor, desde o início da gravação, porque ele acha que o Java só faz isso, ele faz muito mais do que isso.
Mas tudo bem, eu acho que esse é o meu estilo. Eu acho que você tem que ser feliz, viver o dia, brincar das coisas que você acha que são não coisas sérias e não vou viver do passado e não faço muito plano para o futuro. Entende? Eu acho que você tem que ter bondade, ajudar os outros e viver. Você tem orgulho dos seus filhos, do que você fez até hoje? Todos eles, né? Todos eles são cada um na sua direção, cada um com o seu propósito. Eu acho que são caráteres totalmente diferentes um do outro, como são quase todo mundo, né? Que o nosso grande Deus fez a gente com todo esse DNA diverso, né? Então cada um é de um jeito, mas é uma família muito bacana. Nelson Piquet, muitíssimo obrigado por essa conversa, por me receber aqui com essa minha equipe toda. Desejo muito sucesso ainda para você. Obrigado. Muito obrigado. E o prazer foi todo meu recebê-lo aqui e essa entrevista maravilhosa, com essa staff maravilhosa aí. Ó, palmas para a galera. Isso vai ficar para a história. Nelson, muitíssimo Muito obrigado, obrigado. tá? Uma honra ter esse papo com você. Agora com Lacombe volta na quinta-feira da semana que vem, às 11h30 da noite. Até lá, boa noite.